Olá, amigos, muito boa noite. Agradecemos a companhia de todos. Esperamos que as nossas inovações aqui deem certo, que a gente possa verdadeiramente aproveitar as nossas noites de estudo conforme nós estamos tendo. Queremos de imediato fazer a nossa prece, lembrando que hoje o estudo é com relação a nossa obra Otimismo, obra de Joana de Ângeles, através da psicografia de Valdo Pereira Franco. Estamos no capítulo 7, com o título Recursos Desobsessivos. E assim, nós vamos pedindo também aos amigos que estão no YouTube, estão no Instagram, que deixem o seu like, porque isso vai fazer toda a diferença para que haja interesse em manter esses vídeos, esses estudos, essas reflexões, e também que nós possamos, de alguma forma, compartilhar tudo isso. Vamos lá, amigos, fazer a nossa prece habitual e depois seguimos com as nossas reflexões. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências e apacente os nossos corações, para que consigamos fazer escolhas mais felizes ao nosso caminhar. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, então, que nós estamos nesse capítulo 7, como dissemos, da obra Otimismo, de Joana de Ângeles, esta obra, através da psicografia de Valdo, e nós vamos para esse capítulo que trata de recursos desobsessivos. Obsessão é um tema bastante comentado em várias situações, e nós sabemos bem que não é algo novo. Nós vamos nos lembrar, já na época do Cristo, aqui encarnado, vivendo entre as criaturas, ele pôde trazer muitas contribuições no sentido de auxiliar a humanidade. E em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que os apóstolos continuaram com a prática de Jesus em livrar as pessoas de determinadas companhias espirituais que as perturbavam. Assim, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 15, nós vamos encontrar uma narrativa onde diz que enfermos eram transportados para as ruas e ali, deitados em catres, colocavam-se à margem do caminho para que pudesse, pelo menos a sombra de Pedro, cobrir alguns deles. Por quê? Pedro realizava muitas curas e eles tinham, então, a possibilidade de auxiliar essas pessoas. Por conta disso, é que eles podiam acudir à necessidade. E ali, também o versículo 16 vai dizer, e até das cidades vizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Então, a prática da libertação dos espíritos imundos era muito comum. Olha, eu estou vendo aqui, através do Facebook, que a imagem do Face está um tantinho embaçada. É um aparelho novo, ele não está bem calibrado ainda para essa imagem. Mas eu posso garantir que a imagem do YouTube e a do Instagram estão ótimas. Então, quem não se incomodar com a imagem um tantinho apagada que está sendo apresentada no Facebook, por favor, vão até o Instagram, vão até ao YouTube, no canal Marina Ferre, ou no Instagram, pode colocar lá a hashtag Marina Ferre também, vão chegar. Os amigos estarão aproveitando também essa palestra com uma melhor qualidade. Agradecemos a companhia, Célia, Adélia, Carolina, Heloísa, sejam muito bem-vindas. Agradecemos muito, Marcelo, são amigos que estão conosco nesse instante e que nós agradecemos. Sérgio, Carol, o rol de amigos vai aumentando aí e nos fazendo muito bem. Então, vamos lá para o comentário de Joana de Ângeles, com base nesses acontecimentos, a libertação das criaturas
da companhia de espíritos inferiores, espíritos maldosos, espíritos perturbadores. E ela diz o seguinte: a doutrinação dos espíritos de mente perturbada era uma prática muito comum entre os cristãos primitivos. A Bíblia está cheia de narrativas deste atendimento. E que eles eram, esses cristãos, os continuadores naturais das tarefas realizadas por Jesus. Jesus começou isso, ele a inaugurou nos momentosos diálogos que manteve com esses espíritos, com os discípulos, com as pessoas, nos quais ele ressaltava a sua grande autoridade moral. Então, com relação aos espíritos em si, esses espíritos que ele libertava, né? Desvinculava das criaturas, desimantava das criaturas, os seus diálogos ficaram, os apóstolos presenciaram e continuaram usando da mesma técnica que Jesus demonstrou, mas ele tinha algo muito importante para que essa técnica funcionasse bem, era a sua autoridade moral sobre todas as criaturas. E então ele submetia esse acontecimento e libertava do mal que se demorava naquelas pessoas. Nós vamos ver, então, Joana de Ângeles narrando, de início, a relação com Jesus, os acontecimentos que envolveram Jesus, onde essa prática da desobsessão foi por ele demonstrada. Ao entrar Jesus na sinagoga no sábado, um espírito inimigo reconheceu-o e exclamou: Eu sei quem tu és. Como intimidar o mestre, antecipando a sua hora, sendo, porém, rechaçado com a austera reprimenda: Cala-te, assim silenciando o adversário da paz. Então, nós vemos um momento, Jesus adentra uma sinagoga, e veja que interessante, há um espírito inimigo dentro da sinagoga. Quer dizer, não é o templo que nos protege, porque a sinagoga era um templo, era um local de preces, de estudos, de religião, de boas palavras. Enfim, não é o templo que nos protege. Ali também tinham espíritos inimigos de Jesus e que o reconheceu. Então, havia algo em Jesus que fazia com que esses espíritos inferiores tivessem uma percepção do seu valor real, de quem ele verdadeiramente era. Assim, ele usa de uma austera reprimenda, e austera não significa algo brutal, nem algo ruim, não é isso, não. Austero no sentido da seriedade com que ele fala, onde não se permite qualquer deslize, qualquer situação diferente. Então, ele diz ali, simplesmente aquele espírito, cala-te. E foi o que bastou para que aquele espírito se aquietasse, dali saísse e deixasse aquele ambiente. Nós vamos ver um segundo momento de libertação de espíritos maldosos que Jesus faz. É quando ele está em Gadara. Em Gadara, um obsesso em pertinaz subjugação identificou a distância e interrogou: Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós? A gente vê um fato interessante. Aqui não é uma obsessão simples. Aqui é um caso de subjugação. Havia um domínio muito grande desse espírito maldoso sobre aquela criatura. E é esse espírito, ou o grupo de espíritos que assediava esse homem, que simplesmente identifica o Cristo, identifica aquele ser maior, aquela luz que resplandece, que afasta todas as trevas. E eles perguntam a Jesus: que tens tu contra nós? Quer dizer, por que vem aqui nos amoletar? Porque, afinal, nós estamos aqui de boa, tomando conta desse indivíduo, envolvendo essas pessoas, a sua presença aqui vai nos incomodar. E assim, o Senhor observou a truculência dos desencarnados, que eles foram grosseiros com Jesus,
em desalinho mental, são espíritos mentalmente perturbados, por isso perturbam outras pessoas, e inquiriu, Jesus inquiriu dizendo, quem és tu? E ele responde simplesmente, legião, porque somos muitos os que estamos nele. Aqueles que estavam apropriados da mente daquele homem, conduzindo aquele homem, e somos muitos. Não necessitava o mestre de perguntar sobre o que se sabia. No entanto, vamos ver que até a nossa luzinha aqui fraquejou um pouquinho, e nós queremos que ela acenda para melhorar a nossa visualização. Vamos ver se nós conseguimos arrumar um pouquinho aqui, gente. Só um pouquinho de paciência para a gente poder fazer isso. Vamos ver se nós conseguimos conectar de outra forma. Ela torna mais escura a nossa telinha, né? E a gente não quer isso, a gente quer que ela fique bem. Pronto, voltamos, clareamos novamente. Mas aqui, então, ele simplesmente disse a respeito deste ataque, né, da legião, que não necessitava o mestre perguntar, ele sabia muito bem que eram muitos espíritos que estavam ali perturbadores, mas simplesmente ele está mostrando uma técnica de atendimento, uma técnica de eliminação dessas criaturas, de desligamento dessas criaturas para que são, na verdade, habitantes sofredores do além-túmulo, criaturas que vêm perturbar a vida dos outros, é porque a vida dela não está boa, ela também está sofrendo, e por conta disso ela provoca o sofrimento em outras pessoas. E ali, continua Joana de Ângeles narrando, ante o espanto dos discípulos, ele determinou. Então, Jesus deu uma ordem, ele foi taxativo, legião, sai dele, eu te ordeno. Mas o que fazia tudo isso funcionar era a autoridade moral de Jesus sobre essas criaturas. E as entidades perversas, agora atemorizadas, rogaram a Jesus apoio, a fim de não caírem nos infernos da consciência ultrajada, padecendo suplícios superlativos. Eles não sabiam se eles retornassem, se desvinculassem daquele homem, retornassem às esferas espirituais de onde eram procedentes, eles iriam sofrer muito. Então, eles pedem até que Jesus tenha piedade deles, porque a consciência culpada, as dificuldades deles eram muito grandes ali. Um terceiro momento também da narrativa bíblica que fala sobre essas influências é quando Jesus, descendo do Monte Tabor, ele doutrina o adversário espiritual de um jovem que é um jovem perturbado e, na verdade, ele sofria crises epiléticas. Então, aquele jovem que ora cai no fogo, ora cai na água, e aquela perturbação, demonstrando que ele não tinha equilíbrio, e Jesus ali doutrina aqueles espíritos que estão ali, e sob a sua indução perniciosa, aquele jovem sofria. E ele restitui a saúde e a paz ao enfermo, dialogando energicamente com o seu perseguidor. Jesus não de força física, não usou de agressividade em nenhum momento. Mas ele falou firme, falou sério, não deu chance. E a sua moral, a sua elevação moral, fazia com que o outro respeitasse plenamente. Vamos uma boa noite, Gil, Rosa, que estão conosco nesse instante, Ivete, sejam muito bem-vindos, Brígida, agradecemos muito a companhia de todos que estão conosco nesse instante, Alexandre, agradecemos muito. E vamos seguindo, então, as nossas reflexões a respeito
das questões obsessivas que nós estamos vendo aqui na obra Otimismo. Quem não conhece é essa obra aqui, Otimismo, de Joana de Ângeles. E, na sequência, ela vai nos dizer: o Senhor não apenas orientava os desencarnados mediante a conversação com eles. Encarnados, desencarnados, ele orientava os desencarnados apenas com conversação, mas também com os encarnados que o buscavam, sofridos e desorientados, ensinando-lhes a terapia da libertação. E talvez seja isso que mais ansiamos, a terapia da libertação. Estarmos libertos do assédio dessas criaturas que vão procurar, né, atazanar a vida alheia. Jesus, para os desencarnados, para os obsessores, ele usou da sua firmeza e desvinculou das suas vítimas, dos obsedados. Para o obsedado encarnado, Jesus ensinou a terapia da libertação desses processos obsessivos. Nós podemos ficar curiosos e dizer, mas qual terapia? O que é que Jesus ensinou para eles que nós precisamos aprender? A frase que Jesus mais disse em todos os momentos que ele ajudou as criaturas foi essa: vá e não peque mais. Vá e não peque mais. Não faça mais o errado. Não tenha. E esse pecar não é só em atos, mas em pensamentos, em sentimentos. Então, esses pensamentos mais difíceis que atraem outras mentes também desequilibradas. Sentimentos menores vão atrair criaturas de sentimentos mais duros, mais difíceis. Então, a terapia da libertação é um convite à mudança interior dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. É essa mudança interior que nós estamos convidados a processar se queremos verdadeiramente nos ver livres de influências menores. Porque aí nós vamos ganhar as influências de espíritos superiores, de espíritos melhores, de criaturas bondosas. Sempre vamos ter a influência, mas nós podemos selecionar que canal queremos assistir, com que grupo nós queremos nos vincular. Só depende das nossas escolhas, do nosso querer, do nosso gostar. Meus amigos, muita gente chegou depois, eu expliquei, mas vou explicar novamente. Essa imagem do Facebook está meio apagadinha, é o problema de um aparelho, mas que a nossa imagem está bem melhor pelo Telegram, pelo Instagram e pelo YouTube. As duas imagens estão melhores. Acredito que o som também esteja bom. Ninguém está reclamando, acredito que o som esteja bom. Mas no YouTube e no Instagram estão melhores as imagens do que no Facebook. Mas é uma questão só da gente conseguir acertar tudo e, se Deus quiser, ter uma qualidade melhor também das nossas reflexões. Vamos lá, então. Seguindo aqui, nós vamos ver Joana de Ângeles dizendo a respeito dessa terapia da libertação. Muito natural que os discípulos dessem continuidade ao ministério socorrista nos mesmos moldes que Jesus exemplificou. E aí, Joana de Ângeles vai citar, então, aquele versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 16, onde diz: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. A Adélia, obrigada, dizendo que o som está ótimo. Então, menos mal, menos mal. Então, nós vemos aqui dizer duas coisas que procuravam Jesus: enfermidades, eram doenças de todos os tipos, e as pessoas eram curadas por Jesus, e depois os apóstolos continuaram essa obra de cuidado, de curar através do magnetismo, que nós chamamos comumente de passe.
E depois tinha a questão dos atormentados de espíritos imundos. Espíritos imundos significam os espíritos inferiores, maldosos, perturbadores, que alucinavam as pessoas, atormentavam, e as pessoas eram tidas como loucas, né? Como pessoas doentes mentais, enfim, e eles conseguiam, sim, libertar essas criaturas. O processo de libertação em desobsessão, e que muitas vezes, no caso até de uma subjugação, chamada de exorcismo, ele pode funcionar, funciona, mas é para aquele momento. Se a pessoa que foi assediada não mudar o seu jeito de ser, né? Não mudar, então outro obsessor se aproxima, outro espírito mal se aproxima, ela atrai, é ela que possibilita esse link, possibilita essa presença. Então, há que ter esse cuidado. Há uma libertação, mas é preciso continuar a terapia da libertação para que ela se efetive mesmo. E ali, então, continua Joana de Ângeles analisando. Legatária direta dos ensinos do cristianismo, a doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, vem dando curso à terapêutica desobsessiva com as mesmas técnicas da igreja primitiva. Porque o trabalho de desobsessão nas casas espíritas é assim que funciona. Diálogo com o desencarnado, que é evocado, que se manifesta através de um médium e, às vezes, até através do próprio obsediado. Então, há um diálogo com o desencarnado para convencê-lo a deixar aquela vítima, mas também há um diálogo com o obsedado, que se coloca como vítima, é um diálogo para que ele mude, para que ele se torne outra pessoa, para que o seu campo mental se ocupe de outras faixas vibratórias, não permitindo mais conexões inferiores. Então, é um trabalho de doutrinação, quer do desencarnado, quer do encarnado. Esse é o trabalho. O passe, como um complemento magnético, vai entrar na terapia para a libertação, mas o que vai funcionar verdadeiramente é simplesmente a questão da pessoa mudar, não ser mais o ímã, desimantar esse campo mento-eletromagnético, que é o nosso campo dos pensamentos. E ali, então, continua ela dizendo, as células espíritas, quer dizer, os centros, os grupos, são vivas e pulsantes, onde os seus membros se desdobram em constantes atividades de beneficência e de trabalho edificante, movimentando recursos em favor do próximo e da comunidade sob a mesma inspiração do Cristo. Os espíritas repetem hoje o ministério desobsessivo que esteve abandonado por séculos a fio, senão envolto em superstições graves, nas quais a impiedade e a alucinação da ignorância se uniam para impedir o intercâmbio entre os dois planos da vida. Impiedade, muitas vezes para com o obsedado, que era tido como louco, internado em casas de tratamento mental, em hospícios de época, e impiedade, muitas vezes, com o desencarnado, com afirmativas ou ameaças de serem presos no mundo espiritual, serem transportados para lugares infernais, serem mandados para o espaço. Isso é impiedade. A doutrina espírita prima por nos convidar à piedade, ao amor ao próximo. E esse próximo, mesmo o desencarnado, que está fazendo toda essa confusão na vida da pessoa, é nosso próximo, precisa de orientação, precisa de um diálogo, precisa de uma conversação para seguir adiante com a vida dele. Ele vai entender
que é ele quem está perdendo toda a oportunidade. Agradecemos aqui aos amigos de Ivone, Maria Helena, Lena, dizendo que sim, a imagem está muito boa, já disseram que o som também está bom, quer dizer, o nosso problema de imagem está mesmo só no Facebook, né? Então, um pouquinho de paciência, se Deus quiser, na próxima semana a gente consegue ter uma qualidade melhor. Mas, lembrando os amigos, olha, Instagram também, a imagem deve estar muito boa também, as pessoas estão assistindo e estão concordando que está indo bem. Nós agradecemos. Continua a Joana de Ângeles a nos falar, então, a respeito do trabalho a ser feito no meio espírita, desse resgate dessa prática do Cristo e dos seus discípulos para a libertação das criaturas mentalmente prejudicadas, perseguidas por mentes inferiores, vingativas, perturbadoras. E ali continua, então, ela dizer: os espíritas respeitem hoje o ministério desobsessivo. Cientificados da sobrevivência do espírito à morte corporal, os cristãos novos sabem que a mudança de situação vibratória não produz transformação real, em que se transfere de um para o outro lado. Significa dizer, muitas vezes pensamos, morreu, acabou, agora morreu, então vira santo. Nós chegamos até a pedir coisas para pessoas desencarnadas que temos em bom conceito, que nos ajudem, nos iluminem, nos protejam, e achamos sempre que estará muito melhor. Há uma expressão muito comum, agora ele está melhor do que antes. Não, vai continuar do jeitinho que era antes. Do ponto em que parou aqui na encarnação, ele vai continuar a sua trajetória. Então, continua do seu jeitinho, continua do ponto em que estava parado. Não há mudança mental, porque houve uma mudança, vamos dizer, corporal. Não é porque desvestiu a veste de carne que se deixa de ser do jeito que é. Não é por conta disso. E assim, a doutrina fala dessa imortalidade, nos alerta para que essas mentes vão continuar pensando da forma que pensavam. O processo evolutivo, ele é um contínuo, não pela desencarnação ele vai ser interrompido, ele vai continuar. Então, do ponto que estava aqui, continua evoluindo no ambiente espiritual, quando reencarnar, já está um pouquinho adiantado, anda mais um pouco aqui, volta, e assim nós estamos, ora encarnados, ora desencarnados, fazendo o processo evolutivo a que estamos destinados. Continua a Joana de Ângeles a analisar essa situação, dizendo a respeito disso. Conforme o comportamento que cultivaram, prosseguem assinalados. Aqui eu faço até uma pausa para relembrar um caso contado por Divaldo Pereira Franco, que foi procurado ao final de uma palestra por uma senhora cujo filho havia desencarnado num acidente de moto. E esta mãe estava muito ansiosa e queria que ele dissesse a ela como estava o seu filho no mundo espiritual. Claro, é o pensamento e o desejo de todas as mães saber que estejam bem. Sabendo que está bem, a gente fica bem. E ali Divaldo não respondeu de pronto como é que esse rapaz estava no mundo espiritual. Talvez ele até pudesse visualizar, ou algum espírito amigo pudesse lhe contar, ou o próprio rapaz, ao lado da mãe, pudesse dizer alguma coisa. Ele simplesmente perguntou a ela como era o seu filho. Do que é que ele gostava? É assim, meu filho era um rapaz saudável, forte, ele gostava muito de moto, tanto que ele desencarnou no acidente de moto. Mas ele gostava de andar na velocidade, motos possantes, essa era a alegria dele. Então, Divaldo disse assim, fique alegre,
porque ele continua gostando dessas mesmas coisas, andando de moto do mesmo jeito. E a mãe ficou feliz, porque era isso que o filho dela gostava. O que Divaldo estava mostrando a todos nós com esta fala? As coisas não mudam só porque desencarnamos. Então, nós continuamos com o nosso gostar, o nosso querer, o nosso conhecimento. Claro que vão mudar na medida em que, tomando ciência, nós quisermos mudar. Na medida em que, aprendendo alguma coisa diferente, buscarmos outros caminhos. Mudam. Como mudamos, não precisamos esperar desencarnar para mudar alguma coisa. Podemos mudar aqui mesmo. E assim, continua, então, Joana de Ângeles dizendo, conforme o comportamento que cultivaram quando encarnados, prosseguem assinalados. Os de conduta irregular, então, aqueles que aqui faziam tantas atrapalhadas, tantas confusões ou tantas maldades, pelos gravames decorrentes da consciência em despertamento e do efeito das ações praticadas, vinculando-se aos que ficaram na Terra, e com eles sintonizando em razão do próprio passado, ou de arbitrariedades assumidas, originando-se processo de intercâmbio psíquico pernicioso, que degeneram em cruéis obsessões. Então, os desentendimentos, as dificuldades, as lutas, as injustiças, aquilo que trouxe sentimentos de vingança, não vão desaparecer porque a criatura simplesmente desencarnou. Ela pode se vincular a esses que foram causa de todas essas suas dores e ali se encontrar, então, um eco, poderá continuar agindo assim. Poderá continuar esse processo de aproximação e se intensificando cada vez mais, perturbando mesmo a criatura. Obsessão hoje já é algo que está no próprio CID, o Código Internacional de Doenças. No CID-10, nós vamos encontrar a obsessão como uma questão de doença mental. E é provocada por essas causas. Então, saber disso, saber da continuidade do existir, saber de que a nossa trajetória segue adiante sempre, encarnados ou desencarnados, e saber que tudo está na razão de um pensamento, de uma conduta mental, nós podemos, e por espertinhos que formos, ou desejosos de uma saúde mental, de uma vida mais tranquila, cuidar para não dar essas brechas, para não tecer pensamentos inferiores que vão prejudicar, vão comprometer as pessoas. E ali continua, então, ela dizer, a terapia do diálogo com esses equivocados, porque são criaturas equivocadas. Equivocadas na questão da vida, da vingança, do desejo de destruição, são criaturas equivocadas. Estão enganadas. Um dia vão acordar. Então, o diálogo, com a terapia do diálogo com esses seres, é de vital importância para a sua recuperação. E aqui é o diálogo com os dois, como dissemos, e esse é para a casa espírita. A doutrinação, entre aspas, a doutrinação do desencarnado e do encarnado. O tratamento de desobsessão implica em atender os dois. Por isso, não vale a ideia simples, apequenada, de uma pessoa estar num processo obsessivo, eu vou mandar o nome para aquele grupo mediúnico, a fim de que aquele grupo tire o obsessor dela, tire o encosto dela. Vai querer tirar isso para fazer o quê? Outros vão chegar. Jesus dizia que uma casa limpa, expulso um demônio daquela casa e limpa a casa, se não cuidar de fechar portas e janelas, outros 7 vão entrar. E é exatamente isso. Essa é a terapia desobsessiva. Limpou? Cuida, fecha, bloqueia. Como? Muda a faixa de pensamento, de sentimentos, muda, que daí não dá acesso.
Então, o diálogo, a terapia do diálogo que a Casa Espírita oferece é para os dois, para o desencarnado, no trabalho mediúnico, através daqueles companheiros que assumem o papel de doutrinadores ou conversadores ou dialogadores, não importa o nome que se dê. E ela, então, diz aqui, é de importância vital para a sua recuperação, renovando-lhe as áreas de discernimento e razão. Enfermos que também são os espíritos que assediam, a fim de se liberarem dos prejuízos que os infelicitam e libertando aqueles que lhes sofrem as atuações deletéricas. Perdão que nós nos esquecemos de uma conexão aqui que vamos precisar dar conta dela também, minha gente. É tanto fio e tanta conexão que hoje nós ficamos em baixa. Vamos ver, tomara que nada tenha se perdido. Hoje está meio confusa a nossa transmissão, mas vamos lá. Então, voltando à reflexão, o diálogo com os desencarnados num trabalho chamado de trabalho mediúnico de desobsessão. É importante para fazer com que esta mente, a mente que está lhe perturbando, renove as suas áreas de pensamento, de discernimento, de razão, perceba o quanto ela está se prejudicando ao querer prejudicar o outro, e aí ela se liberte, libertando aqueles que ela estava assediando. E quanto ao encarnado, induz, o diálogo vai induzir e orientar a vítima a mudança de comportamento, mediante a qual se reencontram e avançam pelo rumo do bem com as aspirações superiores postas em prática. Então, não basta nós desejarmos a libertação, ela vai cobrar de nós, sim, um trabalho muito grande de mudança no nosso jeitinho de ser, para verdadeiramente podermos fazer o melhor por nós mesmos, a libertação, e é o aprendizado colocado em prática. Não basta saber, é preciso também fazer. E ela vai já se encaminhando para o final do seu texto, dizendo: nem verbalismos infrutíferos nos encontros espirituais, nem tampouco imposições de violência. E essa é a receita para, vamos dizer, quero trabalho mediúnico para atendimento do espírito perturbador, quero trabalho do atendimento fraterno para aquele que está na condição de obsediado, de perseguido. Nem verbalismo infrutífero, às vezes aquele atendente, ele quer, na verdade, passar um sermão da montanha para o outro, falar muita coisa, e o outro não está em condição de ouvir tudo isso. Então, não adianta, né, falar tanta coisa. E, às vezes, estica a conversa por outros caminhos, quer dar exemplos, e não é mais objetivo. É preciso ser mais objetivo, mais comedido nesse verbalismo. Então, nem verbalismo infrutífero, é apenas o necessário, aquilo que vai verdadeiramente ajudar. E também, tampouco, imposições de violência, como dissemos, de prisões, quer para o encarnado com encarceramento em hospícios ou casa para atendimento de processos mentais em desequilíbrio, e às vezes até, como nós já vimos muitos casos, pessoas que trancafiaram seu ente querido num cômodo da casa por causa do seu estado de perturbação, na ânsia de que ele não fizesse o pior, na ânsia de que sofresse menos, enfim, tem lá suas razões. E também a questão das violências com a promessa de, como dissemos, de até
atitudes mais drásticas com os espíritos, ameaçando-os com o fogo do inferno, ameaçando-os com prisões no mundo espiritual. Isso é falta de caridade. Todos nós precisamos de ensinamento, todos nós precisamos de luz, todos nós precisamos de direcionamento. Não importa se estamos encarnados ou desencarnados, se estamos na qualidade da vida material ou da vida espiritual. Em ambos os lados da vida, nós estaremos sempre precisando dessa atenção, da palavra amiga, daquilo que nos conduz, daquilo que nos orienta. Os valores morais, diz ela, exteriorizando-se no magnetismo da palavra, envolvem os atormentados espirituais e os renovam, oferecendo-se nova luz para a compreensão das finalidades superiores da vida. Ajuda, né, os valores morais, exteriorizando-se no magnetismo da palavra, o que significa dizer que aquele que dialoga, aquele que se propõe a ser o dialogador com aquele espírito inferior, com aquele encarnado comprometido dentro da situação, ele tem que ter valores morais, ele tem que ter ética cristã, moral cristã, ele tem que agir assim na vida, porque vai exudar dele, vai sair dele em direção ao outro, vestindo as suas palavras esse magnetismo. Por isso que aqueles espíritos, lá no começo do nosso estudo de hoje, reconheciam Jesus. Ah, mas ele reconheceu, ele percebeu quem era. É isso que nós vemos. Porque, exatamente, Jesus exalava a moral, exalava a ética, exalava o amor. E isso tudo envolvia o outro no seu campo áurico. E todos nós temos um campo áurico. Todos nós produzimos uma energia própria, vestida ou qualificada com aquilo que verdadeiramente somos. E é isto que vai ter força na palavra, para que o outro aceite ou não, respeite ou não, acolha ou não. Depende. Então, os valores morais se exteriorizam no magnetismo da palavra. Envolvem esses espíritos atormentados, sejam encarnados ou desencarnados, e renovam, oferecendo-lhe nova luz para a compreensão das finalidades superiores da vida. Mostra, traz a eles uma nova informação, uma nova luz, um novo conhecimento. Os núcleos espiritistas não inovaram a prática, nem realizam técnicas esdrúxulas diante dos obsessos e dos obsessores. Apenas repetem a terapêutica de que se utilizavam Jesus e seus discípulos para o reequilíbrio psíquico e físico dos enfermos, que os buscavam, aliviando-se após o contato com eles. Veja, os núcleos espiritistas, os grupos dentro das casas espíritas, que seguem a filosofia que o Espiritismo trouxe, que seguem o ensino do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme está ali esclarecido para nós, esses núcleos não inventaram a desobsessão, não criaram essa situação, simplesmente estão repetindo a ação praticada por Jesus e pelos seus discípulos. Como discípulos atuais do Cristo, continuam na prática do Cristo, da ajuda ao próximo que está em estado de perturbação, em estado de desequilíbrio, através desse contato com a boa palavra, o bom magnetismo, a oração e, sobretudo, a renovação dos valores, a reestruturação do psiquismo da criatura, dos sentimentos. É um convite constante à mudança. E é isso que vai garantir a liberdade, a libertação para nós, dessas influências mais difíceis. Diante
da vaga de obsessões que varre a Terra, porque nós estamos, sim, no momento onde a obsessão campeia em todos os seus, vamos dizer, no seu tríplice aspecto, conforme o livro dos médiuns, que nos fala de uma obsessão simples, uma influenciação, uma perturbaçãozinha, uma vozinha aqui que diz para a gente fazer alguma coisa errada, e a gente vai e faz. Há uma fascinação, que diz o livro dos médiuns ser a pior tipo de obsessão. Por quê? Porque a pessoa não percebe essa vozinha, ela somente age. Ela está tão fascinada que não aceita a opinião de ninguém, não aceita nada que outra criatura possa trazer, ela não aceita, e ela dificulta, então, o entendimento, ela está bloqueada para a ajuda, porque ela está fascinada pela ideia que aquela outra pessoa está passando. Não se convence. A gente costuma dizer, né? Nossa, essa pessoa é difícil demais. Por mais que a gente fale, ela não ouve. E não ouve mesmo. Ela está fascinada por uma causa, por uma pessoa, por uma filosofia. E essa fascinação é um tipo grave de obsessão. Vejamos, obsessão simples, obsessão por fascinação e subjugação, onde a obsessão é explícita no comportamento humano. Nós estamos vendo isso aí pelas ruas das nossas cidades, nesse planeta Terra? Pessoas fascinadas que não enxergam nada além da ponta do próprio nariz, daquilo que ela determinou como o certo. E não muda, e a opinião é difícil. Outras com comportamentos tresloucados, próximos a atitudes simiescas, animalizadas. Nós estamos vendo coisas absurdas de dizer que aquilo é um ser humano naquele comportamento. Isso é um processo, sim, de possessão. Naquele momento, esses espíritos inferiores dominam de tal forma aquela criatura, porque encontraram tanta facilidade, que ela se torna marionete em suas mãos. Não é o estado normal de um ser humano, aquele comportamento. E nós vemos. E aquela vozinha que nos corrompe para lá, nos corrompe para cá. Então, ela diz, diante da vaga de obsessões, a vaga é a onda de obsessões que varre a Terra, aquela onda grande, a tsunami, né? Uma tsunami que varre a Terra aos espíritos conscientes das suas responsabilidades. Cabe a tarefa de aplicar os recursos desobsessivos conforme as lições vividas por Jesus e seus discípulos. Quer dizer, diante de tudo isso que nós estamos vendo, se somos capazes de ver, e se conseguimos, de alguma forma, nos manter em segurança, será que é só manter em segurança? Há uma tarefa, e a tarefa está aqui: aplicar os recursos desobsessivos para as outras pessoas que estão sob esse domínio, conforme as lições vividas por Jesus e seus discípulos. Seja o diálogo fraterno, a palavra amiga e boa, seja a nossa oração, seja a nossa transmissão energética através de um passe, de uma magnetização maior, mas é obrigação ajudar. Há muito trabalho na face da Terra a ser feito nesse quesito. Há uma obrigação de ajudar as criaturas, tanto quanto as diretrizes de segurança apresentadas por Allan Kardec, preparando desde já o advento do período da paz e da verdadeira fraternidade. Nós queremos esse mundo de paz, nós queremos esse mundo de fraternidade, nós queremos um mundo bom para todos. Então, todos temos que nos ajudar mutuamente. Percebeu que o outro está com alguma dificuldade, dentro de algum quadro desse, que a gente diz, mas isso não é o normal dessa pessoa. Conversa, dialoga, não faz sermão, porque não é a nossa intenção. A intenção é verdadeiramente levar uma palavra boa,
uma esperança àquele coração, manter uma oração, convidar para receber uma energização, um passe, deem o nome que quiserem, mas nós precisamos fazer isso. E se não for possível aproximar dessa pessoa, vamos fazer isso mesmo à distância, mandando para a psicosfera do nosso planeta, que é a esfera mental, pensamentos melhores, pensamentos de confiança, porque só assim que nós vamos ter esse mundo de paz e fraternidade que nós desejamos. É um mundo em construção. Ele não está pronto, ele está em construção. O Gil está nos dizendo, pessoas estão fascinadas pela loucura, pelo negativismo, porque o céu dá trabalho. Claro, o reino dos céus é uma conquista, Jesus já disse isso, que nós temos que trabalhar para que ele se instale na terra. É linda a frase de Jesus quando Pilatos pergunta: Tu és rei? Né? Havia aquele ping-pong entre Pilatos e Herodes naqueles momentos, quem é que iria dar a sentença final a Jesus, mas Pilatos pergunta: Tu és rei? E ele diz: Tu o dizes. Mas o meu reino, por ora, não é desta terra. Ele é do reino da paz, é do reino da fraternidade. E por aquele período, e por até o nosso período, não vemos esse reino instalado. Ele está em fazimento. Fazimento. Ele está se propondo a aparecer, mas ele precisa de trabalhadores, ele precisa de que a gente faça alguma coisa melhor. Deixa eu ver se eu consigo ler o que a Denise está colocando, uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Denise, que bom. É que está difícil, nós estamos experimentando hoje passar pelo Instagram e ainda não estamos bem familiarizados com o chat do Instagram, para que a gente possa até ter essa participação maior. Eu consigo ler alguma coisa no Facebook, né? Aí eu consigo ler e também no YouTube, quando as pessoas postam alguma coisa, a gente consegue algo. Mas ainda nós estamos precisando aprender muito dessa tecnologia moderna. Mas vamos lá. Nós agradecemos muito, esperamos que essa lição de hoje, a respeito mesmo dessa terapêutica desobsessiva proposta pelo Cristo, seguida pelos seus discípulos, possa ser seguida não só pelos espíritas, mas por todos os cristãos. É uma ajuda, o diálogo fraterno é uma ajuda que todos os cristãos precisam assumir para iluminar as consciências que estão perturbadas, estão mais difíceis, a fim de que a gente tenha esse mundo de paz, de tranquilidade mais rapidamente. Então, vamos encerrando por hoje, agradecendo a companhia dos amigos, pedindo mais uma vez, deixem o seu sinalzinho, o seu like, o seu positivo, porque isso é importante para que o Facebook, o YouTube, o Instagram entendam que tem valor o que está sendo ali apresentado e vai servir para outras pessoas também. Vamos encerrar com aquele poema de Monsenhor Horta, que está no livro Parnaso de Além-Túmulo, nós gostamos muito, que diz: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, os sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade,
onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Que Deus abençoe a todos, Jesus ilumine,